A velocidade do pensamento supera a da luz. Enquanto a luz viaja a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, o pensamento é virtualmente instantâneo na sua propagação. O pensamento é mais sutil do que o éter, o meio condutor da eletricidade. No rádio, uma cantora canta lindas canções. Você as ouve muito bem por meio do receptor em sua própria casa. Toda espécie de mensagens é recebida através das ondas de rádio. A sua própria mente é como um aparelho desse gênero. Um santo que tenha paz, equilíbrio, harmonia e ondas espirituais difunde pelo mundo pensamentos de harmonia e paz. Esses pensamentos viajam com rapidez fulminante em todas as direções, entram nas mentes das pessoas e nelas produzem sentimentos iguais de harmonia e paz. Em contraste com isso, a mente repleta de inveja, vingança e ódio de um homem do mundo difunde pensamentos discordantes que entram nas mentes de milhares de pessoas, nelas suscitando pensamentos iguais de ódio e discórdia. Você pode mover o mundo através do poder do pensamento. Ele possui enorme força. Pode ser transmitido de pessoa a pessoa. Você está cercado por um oceano de pensamentos. Flutua num oceano de pensamentos. Está absorvendo alguns e rejeitando outros nesse mundo. Cada um de nós tem o seu mundo de pensamento. Os pensamentos são coisas vivas. É tão sólido quanto uma pedra. Podemos deixar de existir, mas os nossos pensamentos nunca morrem. Cada mudança de pensamento é acompanhada pela vibração da matéria, mental. Para funcionar como força, necessita de uma espécie de matéria sutil. Quanto mais forte for, mais rapidamente ele frutifica. O pensamento é focalizado e isso lhe dá determinada direção, e na proporção em que for focalizado e dirigido, estará o efeito que pretende alcançar. O pensamento é uma força refinada. Quem tem pensamentos puros fala com grande pujança e produz profunda impressão nas mentes dos que ouvem suas palavras. Influencia milhares de pessoas através de seus pensamentos puros. Um pensamento puro é mais afiado do que a lâmina de uma navalha. Cultive sempre pensamentos puros e sublimes. Esse cultivo do pensamento é uma ciência, e ela é exata. Aqueles que alimentam pensamentos de ódio, inveja, vingança e maldade são realmente pessoas muito perigosas. Causam inquietação e má vontade entre os homens. Os que cultivam pensamentos sublimes ou piedosos ajudam outros que estejam perto ou longe. O pensamento possui um poder incrível. Pode curar moléstias, pode transformar a mentalidade das pessoas, pode fazer qualquer coisa, até milagres. É uma força dinâmica. Cada pensamento que você envia para o éter é uma vibração que jamais perece. Como tudo mais, quando muito se transforma. Faz vibrar continuamente cada partícula do universo. E se seus pensamentos forem nobres, santos e fortes, eles porão em vibração todas as mentes que tenham afinidade com a sua. Todos os que se parecem com você recebem o pensamento que projetou, e segundo suas próprias capacidades individuais, enviam pensamentos semelhantes. Disto resulta que, sem tomar conhecimento de seu trabalho, você estará pondo em movimento grandes forças que, operando em conjunto, eliminarão os pensamentos mesquinhos e baixos gerados pelos egoístas e pelos maldosos. Cada indivíduo tem o seu próprio mundo mental, sua própria maneira de pensar, seu próprio jeito de compreender as coisas e seu próprio modo de agir. Assim como o rosto e a voz de um homem diferem dos de um outro, também é diferente a maneira de pensar e de compreender. Daí a razão por que mal-entendidos ocorrem tão facilmente entre amigos. A gente não pode compreender exatamente os pontos de vista de outrem. Então, às vezes, num minuto, acontecem choque, briga e ruptura entre amigos. A amizade não dura muito.
deveríamos sintonizar com as vibrações mentais ou vibrações de pensamentos dos outros. Só então poderíamos nos entender facilmente. Pensamentos de luxúria, de ódio, de inveja e de egoísmo produzem na mente imagens distorcidas, encobrem de névoa a compreensão, pervertem o intelecto, causam perda de memória e confusão mental. O mundo é a manifestação da ideia primordial. Este primeiro pensamento se manifestou como uma vibração saindo da eterna quietude da essência divina. Os pensamentos negativos envenenam a vida. Os pensamentos de preocupação e de medo são forças terríveis dentro de nós mesmos. Envenenam a própria fonte da vida e destroem a harmonia, a eficiência de agir, a vitalidade e o vigor. Enquanto que os pensamentos opostos, de bom humor, alegria e coragem, curam, acalmam em vez de irritar, aumentam enormemente a eficiência e multiplicam os poderes mentais. Esteja sempre de bom humor, sorria, ria. A grande lei, os semelhantes exercem mútua atração, também opera no mundo do pensamento. Pessoas que pensam de maneira semelhante procuram umas às outras. Daí a razão dos seguintes provérbios: as aves da mesma plumagem se juntam. Conhece-se um homem pela companhia em que anda. Dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Um médico sente-se bem junto de outro médico. Um poeta é atraído por outro poeta. Um cantor procura outros cantores. Um filósofo gosta de outro filósofo e um vagabundo de outro vagabundo. A mente possui um poder de atração. Você atrai continuamente para si, tanto do lado visível quanto do invisível das forças vitais, pensamentos, influências e condições que mais se aproximam de seus próprios pensamentos e direções. No mundo dos pensamentos, as pessoas que pensam da mesma maneira atraem-se mutuamente. Esta lei universal opera o tempo todo, quer estejamos conscientes dela ou não. Alimente qualquer tipo de pensamento que quiser, e enquanto ele permanecer na sua mente, mesmo que você atravesse terras e mares, atrairá constantemente, consciente ou inconscientemente, exatamente aquilo que corresponde à sua qualidade dominante de pensamento. Os pensamentos são propriedade privada de cada um e podem ser manipulados ao bel prazer do indivíduo, se este, paulatinamente, reconhecer que tem a habilidade de fazê-lo. Está inteiramente em suas mãos a possibilidade de determinar que espécie de pensamento quer alimentar e, consequentemente, o tipo de influência que vai atrair para si, e ninguém é simples folha carregada pelas circunstâncias, a não ser que deseje sê-lo. Mantenha jovem o seu coração. Não pense estou velho. Pensar estou velho é um mau hábito. Não alimente esse pensamento. Você se torna aquilo que pensa. Esta é uma lei psicológica importante. Um homem se torna o que pensa ser. Pense sou forte e ficará forte. Pense sou fraco e será fraco. Pense sou um bobo e se tornará bobo. Pense sou um sábio ou Deus, e será sábio ou Deus. O pensamento é a única coisa que amolda e estrutura um homem. O ser humano vive sempre num mundo de pensamentos, e cada um tem o seu próprio mundo de pensamentos. A imaginação opera milagres. O pensamento possui um poder tremendo. Como já foi dito, o pensamento é uma coisa sólida. Seu presente é o resultado de seus pensamentos passados, e seu futuro seguirá a direção de seus pensamentos presentes. Se você pensar corretamente, falará e agirá corretamente. Compreenda as leis do pensamento. Todos os homens deveriam estudar e compreender as leis do pensamento e como funcionam. Só então pode-se viver bem e feliz neste mundo. Porque aí o indivíduo saberá utilizar as forças auxiliadoras para que estas sirvam da melhor maneira possível ao fito que almeja.
Ele poderá neutralizar as forças hostis e as correntes antagônicas. O capitão de um navio que possua bússola, conhecimento do mar e das várias correntes oceânicas, navega tranquilamente. Do contrário, sua embarcação ficará indefesa, à mercê de vários elementos, e poderá naufragar num choque com um iceberg ou com rochas submersas. Compreenda as leis do pensamento e será capaz de amoldar ou estruturar o seu caráter da maneira que quiser. O velho provérbio, "Um homem se torna o que pensa ser", é uma das leis básicas do pensamento. Pense que é puro e se tornará puro. Pense que é nobre e nobre será. Transforme-se numa encarnação de bom humor. Pense bem de todos. Faça sempre boas ações. Sirva, ame, dê. Faça os outros felizes. Viva para servir os outros. Então colherá felicidade. Circunstâncias ou oportunidades e meios favoráveis aparecerão para você. Se ferir os outros, se espalhar escândalos, intrigas, calúnias, mexericos, se explorar as pessoas, se adquirir ilegalmente a propriedade alheia, se por qualquer ato fizer alguém sofrer, você colherá dor. Circunstâncias ou oportunidades e meios desfavoráveis serão o seu quinhão. Esta é a lei do pensamento e da natureza. Assim como você pode construir para si um bom ou mau caráter com pensamentos sublimes ou baixos, pode também criar circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis pelas suas ações boas ou más. Uma pessoa com discernimento é sempre cuidadosa, vigilante e circunspecta. Examina sempre e cautelosamente seus pensamentos. Nunca permite que um mau pensamento passe os portões de sua fábrica mental. Corta-o pela raiz. Pela sua boa maneira de pensar, pelo exame da qualidade de seus pensamentos, pela introspecção, pela sua nobreza mental ativa, a pessoa com discernimento constrói um caráter nobre e amolda seu grande destino. Fala pouco. Suas palavras são doces e amorosas. Nunca diz algo duro que possa afetar os sentimentos alheios. Cria nela própria a paciência, a misericórdia e o amor universal. Tenta dizer a verdade. Os pensamentos são como as ondas de um mar. São inúmeros. A princípio você pode ficar desesperado tentando dominá-los. Alguns pensamentos são fáceis de afastar enquanto outros jorram como uma torrente. Os mesmos velhos pensamentos que você conseguiu certa vez afastar podem voltar depois de algum tempo. Mas nunca desanime em qualquer estágio do treino, porque sem dúvida vai adquirir força espiritual interior. E no fim tem que vencer. O processo de destruição das modificações mentais é longo e difícil. Todos os pensamentos não podem ser destruídos em 1 ou 2 dias. Mas não se deve abandonar o treino de eliminação dos pensamentos no meio do processo, quando tiver que enfrentar dificuldades ou pedras no caminho. Sua primeira tentativa deve ser a de diminuir seus desejos e o apego às coisas. Diminua-os e então os pensamentos por si mesmo diminuirão. E paulatinamente todos os pensamentos serão eliminados.